Nós vamos fazer hoje, eu tive pensando aqui, nós estamos indo para um outro item do Livro dos Espíritos, que é direito de propriedade e roubo, na lei de justiça, amor e caridade. Então, nós estamos terminando o item 1 desse capítulo do Livro dos Espíritos. Antes de ir para esse item 2, eu resolvi fazer um apanhado geral de tudo que falamos até agora. Então, nós temos, da questão 873 até 879, questões que trabalham a lei de justiça, amor e caridade. Então, eu vou fazer um apanhadão, uma síntese didática de tudo que a gente falou até agora, né, de uma maneira bem rápida sobre esse capítulo. Nós começamos com a questão 873, em que Allan Kardec pergunta se o sentimento de justiça é inato no homem. E descobrimos que sim. Os espíritos respondem que isso está, né, na consciência humana, como a consciência de todas as virtudes que nos elevam e iluminam. Sob esse aspecto, a teoria espírita é congruente com os ideais de Aristóteles, com as ideias de Aristóteles. Aristóteles dizia que tudo quanto há no mundo pertence a um mecanismo de potência e forma. Como que a gente explica isso? Vamos imaginar que uma semente guarda dentro dela a árvore. Ou seja, lá na semente estão todos os recursos necessários para que a árvore exista. Então, se a gente, né, acondicionar a semente na terra adequada, fértil, etc., ela é uma potência que, nas condições adequadas, ganha a forma que ela precisa ter. Então, nós poderíamos dizer que todos somos sementes de futuras árvores que seremos na condição de espíritos puros e perfeitos. Né? Então, nós somos sementes em desenvolvimento. Né, essa ideia de potência e forma. Tudo quanto existe na natureza está ligado a esse processo de potência e forma. Na questão 874, Allan Kardec, junto dos espíritos, estabelece as diferenças entre o que seria realmente a justiça, onde ela estaria escrita, qual a referência que poderíamos ter? E, curiosamente, os espíritos, afinados com o espírito da época também, do final do século XIX, vão fazer emergir dessa discussão um debate teórico, filosófico, que está presente, por exemplo, na filosofia do direito, que é o embate entre direito natural e direito positivo. O que é essa experiência de justiça da condição humana? Há uma justiça natural, uma ideia de um direito natural, um sentimento que nos magnetiza, que nos aproxima, que nos atrai para a busca de justiça. Quer dizer, os espíritos dizem, até aquele ser humano mais primitivo, ele guarda em si um sentimento de justiça de tal forma que, quando ele está em contato com algo injusto, ele se sente incomodado, desconfortável. E assim, não só do ponto de vista da ética, da justiça, etc., e está tudo relacionado, porque na teoria do direito, por exemplo, o que é a lei? A lei é o mínimo ético. Como assim o mínimo ético? Para Aristóteles, ético é a busca de uma vida boa na polis, na convivência com o outro. Não se fala ainda de felicidade, mas de uma vida razoável, média, possível, em que ninguém lese ninguém. Então, vamos, a partir desse princípio, vamos pensar que o que seria, então, essa atração para a justiça perfeita. É a mesma que nos conduz, por exemplo, para a harmonia, para o belo. E aí nós vamos para um outro campo da filosofia, que não é a ética, mas é a estética. Então, qualquer criança, por exemplo, quando a gente apresenta um objeto simétrico, um objeto assimétrico, a criança, em geral, ela tende a escolher um objeto simétrico, equilibrado, que tenha partes iguais, né, que tenha cores muito bem distribuídas, etc. Quer dizer, há realmente, na nossa condição, essa atração para aquilo que é harmonioso, justo, belo, superior, sublime. Então, isso nos atrai através das reencarnações e está dentro desta semente que nós somos. O que seria, então, o positivismo? A lei escrita. Aquilo que é produto do consenso, que é produto das convenções sociais, os homens que, em determinado momento, têm poder sobre um determinado grupo, convencionam que há leis que devem atender a interesses gerais e estabelecem essas leis, criam os códigos, criam os chamados diplomas legais que vão reger as nossas relações,
as relações patrimoniais, as relações familiares, as relações do homem com o Estado, do cidadão com o outro, e assim por diante. Então, estabelece aí essa diferença. Nesse sentido, agora, os espíritos se afinam com o ideal platônico, agora diferente da ideia de potência e forma, mas a ideia de Platão de que há um mundo das ideias, perfeito, absoluto, e que o mundo material, o mundo em que nós vivemos, seria uma cópia imperfeita desse mundo das ideias, por isso que é chamado de idealismo platônico, e, portanto, nós pertencemos a um mundo da temporariedade, da finitude, em que tudo é fugaz, em que tudo se acaba, tudo é imperfeito e tudo é uma cópia imperfeita de modelos ideais que buscamos ao longo de nossa experiência. Na questão 875, há uma definição de justiça, muito simples, básica, elementar, e tudo que é genial, superior, perfeito, é simples, é sintético, é objetivo, é claro, é direto. Os espíritos dizem: justiça é respeitar o direito do próximo como você gostaria que respeitassem o seu direito. Basicamente isso. Ou seja, se nós conseguíssemos vivenciar essa regra, nós não precisaríamos mais de códigos, de juízes, de promotores, de advogados, de contratos. E por que nós precisamos de tudo isso? Porque somos maus. Porque em algum momento vamos lesar o outro, vamos trapaceá-lo, vamos traí-lo, vamos lesá-lo, vamos matar alguém, vamos roubar alguém, e é preciso que haja um grupo de leis que se antecipe a isso. Por isso que no direito se diz, né, que não há crime nem pena sem lei que defina esse crime e que defina essa pena. Quer dizer, ninguém pode fazer alguma coisa e depois que já está feito, a gente fala: a gente resolveu achar que aquilo que você fez era crime. Não, é sempre algo que precede a ação. Então, os legisladores são sempre aqueles que caminham à frente do mundo, tentando antecipar tudo aquilo que de mal o homem pode fazer e proteger o grupo social, né, dos malfeitos, da delinquência, e assim por diante. Essa lei natural, que seria um ideal platônico, que está lá, e que está na semente daquilo que somos nós, no entanto, ela está obscurecida, ela está embotada pelo processo reencarnatório e pelas nossas preocupações, por esse labirinto que, na verdade, é a nossa cotidianidade. Então, nós, lá no mundo espiritual, temos contato com essas realidades todas, etc., projetamos nossa reencarnação e, ao chegarmos aqui, obscurecidos pelo esquecimento do passado, nos perdemos no labirinto dos interesses imediatos. Como que a gente tem que fazer para resgatar um pouco daquilo que trazemos intuitivamente disso? Através do recolhimento e da prece. Então, no meio dessa loucura que é a nossa vida, nós devemos, em alguns instantes, nos recolher e tentar ouvir a voz que grita na nossa consciência. Todas as vezes que tem alguma coisa na nossa consciência que está gritando, dizendo: não é isso, né? É sinal de que há alguma coisa errada. E ainda que seja aceito socialmente ou esteja dentro da lei. Quer dizer, a grande referência que os espíritos colocam como uma vivência de justiça não são as leis exteriores a nós, sequer as religiões, sequer as ordenações religiosas espiritualistas. Né? Os espíritos, em momento nenhum, vão dizer: a verdade está dentro do espiritismo, siga o espiritismo, siga a religião, siga o evangelho. Não, eles são claros. Se a gente for reler lá, está assim: olha, o que você deve seguir? A única coisa que eles dizem é: siga a sua consciência. E consciência, para ter, não precisa ser católico, não precisa ser espírita, não precisa ser protestante, não precisa ser ateu. Todo ser humano tem consciência. O que isso quer dizer? Que a gente não pode depender da religião para crescer e se tornar bom. Vamos supor que um dia a gente tenha que mudar para um país que não existe espiritismo. Aí acabou minha evolução, agora não posso ir no centro espírita mais, não, de jeito nenhum. Né? Os ordenamentos éticos, morais, que estão presentes, né, na nossa consciência, eles estarão ali segundo a orientação dos espíritos. Nós vamos seguir a nossa consciência e tentar construir à nossa volta uma ambiência de luz, de amor, de caridade, de indulgência, de generosidade, de compaixão e, de preferência, sem ficar esperando recompensa no mundo espiritual.
Quando a gente trabalha esperando, pelo menos eu estou fazendo meu castelinho lá, quando eu chegar vai ter um... Não, a gente não deve pensar nisso. Né? Eu consegui ser bom, para ali. Vamos ser bons, pelo prazer de ser bons. Né? Se o ser humano soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por egoísmo. Né? Ele seria bom por interesse na alegria, no prazer que o bem, que a vivência do bem, do que tornar o outro um pouco mais feliz, faz ao nosso espírito, à nossa alma. E para aí. Quem defendia, inclusive, essa ideia era um grupo de filósofos anteriores ainda a Jesus, que eram os epicuristas. Segundo Epicuro, o homem deve viver para o prazer. E não há prazer maior do mundo do que o prazer de ser bom. Olha que interessante. Então, viver para o prazer. E não há maior prazer no mundo do que o prazer de ser bom. Né? Na questão 875, há uma diferença entre justiça, equidade e legalidade. Nem tudo que está na lei é justo, nem tudo que é justo está na lei. O Estado nazista, por exemplo, consumia vidas, mandava pessoas para as câmaras de gás, tudo dentro de leis que foram feitas por pessoas eleitas legítima e democraticamente pelo Estado alemão, nacional-socialista. Né? E o fato de estar garantido pela lei não significa que é bom, ou que é certo, ou que é justo, ou que é ético, ou que é moral. Né? Então, às vezes, nós estamos dentro da lei e estamos contrários à lei divina ou natural que está escrita na nossa consciência. Às vezes, eventualmente, acontece dessa lei estar congruente com aquilo que a nossa consciência ordena. E uma consciência também já liberta de uma primitividade. Porque se a gente olhar a consciência, por exemplo, do bárbaro, a consciência do canibal, porque ele já tem consciência também, mas a consciência dele é uma consciência rudimentar. A consciência de uma pessoa aprisionada em obsessões terríveis, que se constituem, às vezes, em algumas encarnações, em psicopatias muito comprometedoras das escolhas, da liberdade, etc., né, e que se revelam em atitudes de delinquência perversa, etc., nós não podemos tomar este homem como modelo de consciência. Qual é o nosso modelo de consciência? É o modelo de consciência do homem médio, né, no conceito aí, de novo, aristotélico, do homem comum, daquele que, como diz Emmanuel, é esse conflito entre um anseio de luz e milênios de sombras. O que nos caracteriza? O conflito. Nós somos seres da angústia, seres do conflito. O tempo todo nós vivemos dentro de nosso coração, de nossa alma, de nosso pensamento, um duelo entre aquilo que sabemos que devemos ser e aquilo que ainda não conseguimos ser. Por quanto tempo vamos ficar assim? Ainda por muitas encarnações. Muito tempo. Então é comum sofrer dramas de consciência? É. Né? Eu gosto sempre de lembrar daquela assertiva de Emmanuel. Chico perguntou para o Emmanuel, quem é o criminoso? Qual o conceito de criminoso? E Emmanuel responde, é qualquer um de nós que foi descoberto. Ou seja, né? E é isso aí, cada um com a sua consciência, com a intimidade dos seus pensamentos, de seus desejos, de seus intentos, de suas criações mentais, mas ainda assim nós temos a opção de ser imperfeitos, mas úteis. Porque se a gente, sob o pretexto de não fazer nada que é imperfeito, a gente vai ficar imperfeito e inútil. Né? Então, pelo menos, se a gente já consegue, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades, fazer alguma coisa boa, alguma coisa de útil para o outro e para nós mesmos, nós estamos no caminho certo. Imperfeitos, mas úteis. Né? Então, nem tudo que é legal é justo e nem tudo que é justo é legal. Há uma tragédia grega de Sófocles, chamada Antígona, que trabalha essa questão. Antígona é a irmã de um personagem famoso da tragédia grega, que é Édipo, que foi explorado inclusive pelo Freud, etc., e que ela aceita morrer, ser enterrada viva, ela aceita essa condição, para lutar contra uma injustiça de um tirano chamado Creonte, que era o administrador de Tebas, lá na tragédia grega. Então, ele tomou uma decisão de tornar insepulto o irmão. Tem toda uma história que eu não vou contar aqui. E ela diz, olha, eu não vou aceitar isso. Você é o dono da lei, você manda, você é o tirano, mas eu tenho certeza
que os deuses não querem isso, e eu vou seguir a minha consciência, eu vou contrariar o que você está mandando, e vou fazer o que é certo. Ele fala, então você vai ser enterrada viva. Ok, vou ser enterrada viva, mas vou fazer aquilo que... Ou seja, ela vai em busca de uma justiça contra a lei imposta pela tirania do tio. Né? E assim fizeram, por exemplo, durante 300 anos os mártires cristãos, que desciam às arenas. Né? Quem tinha o poder? Os imperadores. Nós vemos lá, 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Quantos mártires? Paulo Estevão, né, do cristianismo. E os imperadores falam, abjura do cristianismo, renega tua fé. E as pessoas, não, pode me mandar, eu e minha família, para os leões, mas eu vou continuar acreditando em Jesus e vou continuar sendo cristão. E as pessoas pagavam o preço. E tem gente que acha difícil ser cristão hoje. Tá? É tão difícil ser cristão. Vai lá ver o leão no bosque, para você ver o tamanho da boca do bichão. Né? Hoje a gente tem que lutar só contra a gente mesmo. E que é difícil, hein, gente? Não é fácil, né? Pensando bem, eu não sei o que é mais assustador. Né? Mas assim, antigamente acho que doía mais. Né? Então, assim, não era fácil. Então, essa questão, justiça, legalidade, etc., está aí, né, na experiência da evolução, né, do cristianismo, da cristandade, desde muitos séculos. Né? Depois, na questão 877, Kardec provoca os espíritos para que eles falem sobre a integração, experiência social e justiça. E ele vai dizer que justiça é fundamental na experiência social, porque não existe como viver fora de uma experiência social. Né? É lógico que os espíritos não se aprofundam nisso. Os filósofos do século XX, que se dedicaram à ontologia, etc., vão dizer que o ser humano ele não está no mundo, ele é um mundo. E por que ele é? Porque não tem como pensar o ser humano fora de um mundo. Ah, mas e quando desencarna? Ok, ele continua ser humano num outro mundo, mas continua em algum mundo. Então não tem sequer como pensar em alguém sem um mundo. E se não tem como pensar em alguém sem mundo, a gente não está no mundo, a gente é mundo. Porque o mundo passa a constituir ontologicamente, quer dizer, a ontologia, a parte da filosofia que estuda o que é o ser, passa a nos constituir ontologicamente. Quer dizer, eu sou alguém, né, cujo substrato é o próprio mundo, uma vez que não existo sem mundo. Né? E esse mundo tem o quê? Bichos, plantas, utensílios, objetos e outros seres parecidos comigo e que me incomodam porque às vezes pensam diferente de mim. E aí o Sartre vai dizer, o inferno são os outros. Por quê? Porque o outro é sempre bonzinho quando ele é parecido com a gente. Quando ele começa a se tornar um pouco diferente da gente, a gente precisa ser muito maduro, muito adulto espiritualmente, para conseguir conviver com as diferenças. Especialmente com o outro que é mais rico, mais feliz, mais jovem, bonito e saudável que a gente. Né? A gente tem muita dificuldade de conviver com ele sem desejar que um dia ele se ferre para falar, é igual eu. Está vendo? Olha lá. Né? Olhar para o outro que está bem e falar, nossa, que beleza, eu te amo tanto que eu estou te vendo bem e eu ainda quero que você fique melhor ainda, porque eu amo você. Olha que maravilha. Isso é raro? Muito. O Chico uma vez disse assim, os verdadeiros amigos, a gente não conhece na hora da dor e do sofrimento, porque na hora da dor e do sofrimento tem sempre um monte de urubu em volta. Verdadeiro amigo a gente conhece na hora que está feliz, porque dificilmente a gente encontra gente que dá conta de ficar do nosso lado quando a gente está bem e feliz. Né? Porque isso irrita as pessoas e elas fogem, se afastam. Então, quando a gente está bem, feliz, se a gente tiver com gente em volta, falar, esse, ó, né? Então, essa experiência de vida social, de conflito de interesses, etc., também é um fundamento para a construção de regras e de ideais que nós podemos chamar de justiça e que nunca serão alcançados em toda a sua plenitude, porque, como o próprio nome diz, é um ideal. E aquilo que é ideal, a gente nunca alcança. A gente está sempre em busca. A gente nunca alcança o ideal. Né?
E o mundo, fundamentalmente, na sua experiência imediata, naquilo que se desvela cotidianamente, ele é muito mais absurdo do que lógico. E aí a gente entra num fundamento espírita que é essencial, que é a reencarnação. Né? A doutrina espírita coloca com clareza, racionalidade e grande ilustração. Ou existe reencarnação, ou Deus não existe. Ou se ele existe, ele não é justo e não é bom. Ou ele é indiferente, se existe. Por quê? Porque o mundo não é justo. A gente olha o mundo e ele é injusto na sua forma, naquilo que aparenta ser. A gente vê gente muito boa sofrendo, gente muito ruim se dando bem, gente nascendo em condições muito adversas. E a única forma de aceitar isso, de uma forma minimamente compreensiva, é considerando que por trás dessa realidade está a justiça das reencarnações. Então, na verdade, nós nascemos e temos experiências que se mostram para nós, sem nós termos procurado, inclusive agora, e que são visitas de nosso passado, cobrando o resgate de compromissos com as sombras, conosco mesmos e com o outro em experiências pretéritas. E é preciso resgatá-las, é preciso colocá-las a limpo para nos libertar dessas incômodas malas que nos aprisionam e constituir no futuro reencarnações mais leves, menos sofridas, mais iluminadas, mais felizes. Se nós não considerarmos isso, nós caímos na vala comum dos dogmas, da fé absolutamente cega, da fé não raciocinada, da fé que é meramente fé e que não tem compromisso nenhum com nenhum tipo, né, de compreensão um pouco mais superior, né, da nossa existência, do sentido de nossa existência. Na questão 878, que trabalhamos a semana passada, Kardec aborda a autoridade, dizendo, né, grosso modo, que a autoridade se constitui pela elevação moral e intelectual. Não há autoridade legítima que exista fora dessas condições. Só tem autoridade realmente aquele que é intelectual e moralmente superior, e nós devemos reconhecê-la. Caso contrário, pode até ter uma autoridade imediata, mundana, constituída pelas relações aí do mundo, de poder, e aquele que exerce um poder sem legitimidade intelectual e moral, que seja meramente econômica, que seja militar, que seja política, sem condições espirituais para isso, estará cavando compromissos muito sérios no futuro, à vista das próximas reencarnações. A questão 879, que é a última, Kardec indaga: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí os espíritos respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E isso remete à questão 876, em que os espíritos são claros dizendo: Jesus continua e permanece sendo nosso modelo e nosso guia. A única verdadeira lei, aquela que resume todas as leis e todos os profetas, está exarada no Evangelho. Amai ao próximo como a si mesmo. Se conseguirmos um pouquinho o exercício desta máxima cristã, nós não precisaremos mais de nenhuma outra doutrina, de nenhum outro código, de nenhuma outra teoria que norteie a nossa consciência, a nossa vida, os nossos atos, as nossas palavras e os nossos sentimentos. Se não conseguimos ainda sentir como gostaríamos de sentir, que pelo menos os nossos gestos e as nossas palavras sejam a expressão desse desejo de mudança, desse desejo de transformação, desse anseio, né, de reformulação e de renovação das nossas almas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. E vamos cantar. Ouvi, Senhor, a prece que nos guia.
nas águas sobre a mesa. Os cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria, como outrora, na paz de humilde lar. Em vinho santo que combata o tédio, transformai estas águas no remédio que em vosso nome o enfermo há de curar. Permitir com que a fonte cristalina do vosso excelso e sublimado amor possa descedentar o viajor que pela vida exausto peregrina. Qual destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva que flui dos vossos lábios soberana. Qual destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva que flui dos vossos lábios soberana. Os cântaros de luz da natureza, ouvi, Senhor, a prece que nos guia. Os fluidos salutares da alegria derramai nestas águas sobre a mesa. Derramai nestas águas sobre a mesa. Obrigado.